Agora é oficial, Ramon Dias foi demitido pelo Corinthians no final da tarde dessa quinta-feira. Negociações em andamento com Dorival Júnior. O objetivo é dar um chapéu no São Paulo para fechar com o ex-treinador da seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre Caleri, que vai precisar passar por cirurgia, e o tricolor já busca em caráter de urgência na Europa um substituto para ele. Bora te atualizar também sobre o Flamengo, com mais dinheiro para contratações. Tem novidades sobre a busca do Grêmio em relação a um técnico. Mano Menezes surge como favorito. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Vitória, que confirmou que 2 clubes da Série A tentaram a contratação de Thiago Carpini. Para completar, tem novidade no Galo, no Cruzeiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças e o contrato do Payet, que não termina no mês de maio. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Quero contar que a Lusa TV vai transmitir a partida da Portuguesa contra o Boa Vista, estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, nesse sábado a partir das 4 da tarde. Entre outras novidades, esse que vos fala será o comentarista do jogo. Bora falar também que Botafogo da Paraíba versus Flamengo, jogo da terceira fase da Copa do Brasil, terá ingressos a partir de R$300 para o confronto na Paraíba. O ingresso mais barato de 300, torcedor do Flamengo vai pagar 400 e ainda tem cadeiras sendo vendidas a R$500. Para completar o giro de notícias, conta que o Al Hilal de Jorge Jesus diminuiu a distância em relação ao líder do Campeonato Saudita. É que nessa quinta o Al Hilal venceu, o Al Ittihad perdeu e a diferença que era de 7 pontos caiu para 4 pontos. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com informação importante para você, torcedor cruz-maltino que gosta de Dimitri Payet. O vínculo do atleta registrado na CBF prevê o encerramento do acordo entre as partes para 5 de maio, mas, para efeito prático, o Payet tem vínculo com o Vasco até o fim do mês de julho. Houve, quando ele chegou em 2023, um problema com o passaporte, que impedia o registro desse contrato até o fim do mês de julho, mas ficou combinado entre Vasco, Payet e seus representantes que ele permaneceria até o mês 7 do ano de 2025, e assim que vai funcionar. Payet, que se machucou na última partida do Vasco, derrota por 2-1 para o Ceará. Dessa maneira, está descartada a possibilidade de o Payet se despedir sem nem sequer atuar. A tendência é que ele consiga se recuperar da lesão da última terça-feira para estar à disposição antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. Você sabe que nos meses de junho e julho teremos uma interrupção do Campeonato Brasileiro para que os clubes daqui possam disputar o Super Mundial. Só para completar, importante contar que o Vasco vai precisar fazer bom jogo e pontuar contra o Flamengo nesse sábado no Maracanã para que Fábio Carille não seja demitido. Bora mudar de assunto e falar sobre Thiago Carpini. O técnico do Vitória anda prestigiado no mercado. Nas últimas horas ele foi procurado por 2 grandes clubes da Série A, o Santos e o Grêmio. Essa informação, inclusive, me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao Carpini. Antes de gravar o vídeo, consultei o presidente do Vitória, o Fábio Mota. O Fábio me confirmou sobre a sondagem de Grêmio e Santos, mas assegurou que o Carpini permanece na Bahia. Declaração do presidente do Vitória, abre aspas, eu soube das sondagens, mas dá para dizer que ele não sai. Já havia sido assim com Vasco e Botafogo, disse o Fábio Mota, se referindo a outros clubes que tentaram a contratação do Carpini algum tempo atrás. Treinador contratado para 2025, que foi vice-campeão baiano e que colecionou especialmente no campeonato estadual bons números. Vitória que venceu sua primeira partida na Série A do Brasileiro nessa quarta-feira, triunfo por 2-1 contra o Fortaleza dentro de casa. Só para completar em relação à busca do Santos por um treinador, surgiu nessa quinta-feira a notícia de que Tata Martino, argentino, que é muito querido por Lionel Messi, mas conseguiu levar o Tata Martino para treinar o Barcelona em outra oportunidade, foi sugerido ao Santos e tem tido seu nome avaliado por dirigentes do Peixe. Quero falar agora sobre Everton Ribeiro. É verdade que o meio atacante ex-Flamengo, que hoje pertence ao Bahia, pode voltar ao Cruzeiro? Essa informação surgiu na quarta-feira e um monte de torcedor da Raposa me perguntou na live também nas minhas redes sociais.
Levei o questionamento para um dirigente do Cruzeiro e ele assegurou que para metade do ano a chance desse negócio acontecer é zero. Primeiro porque o Everton Ribeiro tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro e o tricolor não tem nenhuma intenção em liberá-lo. Depois porque os vencimentos do Everton hoje giram na casa dos R$ 2 milhões por mês, ele está entre os 5 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Mas para 2026 a história é outra, como o contrato do jogador se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior, e o Cruzeiro vai analisar os prós e contras para pensar se vale a pena fazer proposta para o Everton Ribeiro de olho em 2026. Para 2025 não há chance, até porque o Everton Ribeiro é protagonista de um dos projetos mais legais do Grupo City, a disputa do Bahia na Libertadores da América. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro com notícia importante. Izep, meio atacante de só 18 anos de idade, está recuperado de um problema cardíaco. Esse enorme susto que o jogador viveu começou na reapresentação do elenco em janeiro. O Izep foi poupado da Copa São Paulo para se preparar com o restante do grupo de olho no Campeonato Mineiro. Mas naqueles exames de rotina foram constatados problemas cardíacos que o afastaram durante esses 4 primeiros meses do ano. O Galo, preocupado com a situação, chegou a fazer uma investigação também nos familiares do Izep em busca de explicações para esse problema cardíaco. Mas a última bateria de exames não revelou mais nenhuma preocupação. O Izep está de volta aos treinos e deve ser utilizado pelo técnico Cuca nos próximos meses. Tendência é que ele volte primeiro para jogar no sub-20, para readquirir a condição física e no momento seguinte seja reincorporado ao time principal. Foi também por causa da volta do Izep que o Gabriel Pfeiffer, meia de 19 anos, que vestiu a camisa 10 do Galo durante a Copa São Paulo de Juniores, foi liberado sem custos para jogar no América Mineiro. Hora de falar sobre o Grêmio. Contei para vocês sobre uma sondagem do tricolor em Thiago Carpini, negociação que não avançou, certo? Pois saibam que a bola da vez no Grêmio é Dorival Júnior. Mas a tendência é que o Grêmio acabe se acertando com o Mano Menezes. Dorival tem criado enormes dificuldades para os clubes que o procuraram. Foi assim com o São Paulo há algumas semanas, tem sido assim com o Santos nos últimos dias. Corinthians também encontrou alguma dificuldade em avançar para fechar com o Dorival. O Grêmio fez proposta oficial, mas o Dorival pediu bastante dinheiro. Dessa maneira, a tendência é que o tricolor gaúcho se acerte nas próximas horas, no máximo até o fim da semana, com o Mano Menezes, que está desempregado desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando foi demitido pelo Fluminense. Mano que treinou com sucesso o Grêmio entre os anos de 2005 e 2007. Curioso que faz bastante tempo. Em relação a essa passagem, ele deixa o Grêmio para treinar o Corinthians em 2008. A partir daí passa por vários clubes, entre eles a seleção brasileira. Só para completar, sobre o tricolor gaúcho, a demissão de Gustavo Quinteiros, treinador argentino contratado em janeiro, vai custar ao tricolor mais de 10 milhões de reais com multa rescisória. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que vai ter mais dinheiro para contratações agora de forma oficial. É que nessa segunda-feira o Conselho Deliberativo do Fla aprovou um novo orçamento feito pelo presidente BAP. Só para te explicar o contexto. Antes de deixar a presidência do Flamengo, no fim do ano passado, Rodolfo Landim estabeleceu um planejamento orçamentário de olho em 2025. E o BAP entendeu que havia pouco dinheiro para contratações. Na oportunidade, falava-se em 20 milhões de euros. O BAP refez esse orçamento que agora, aprovado pelo Conselho, passa a valer. Dessa maneira, o rubro-negro terá 25 milhões de euros ou 166 milhões de reais para contratar. São 33 milhões a mais de reais do que o planejamento do seu antecessor. Com a lembrança de que o Flamengo até aqui só gastou para a contratação do Juninho, atacante que custou 43 milhões e meio de reais. Houve também um acerto em relação ao Danilo, mas apenas com pagamento de luvas. Sendo assim, dá para dizer que o Fla tem cerca de 123 milhões de reais para buscar reforços na janela da metade do ano. Só para completar, em relação ao rubro-negro, esse novo orçamento também prevê a necessidade de mais vendas ou de mais dinheiro obtido com transferências de atletas. Inicialmente, sob o comando do Landim, o Flamengo havia projetado 30 milhões de euros com transferências de jogadores. Agora há necessidade de 35 milhões de euros, estamos falando de 232 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo com uma péssima notícia. Jonathan Calleri não joga mais em 2025. Nessa quinta-feira ele foi submetido a exames que apontaram rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Essa é a mais temida das lesões para jogadores de futebol, período de recuperação que dura mais ou menos 9 meses. Dessa maneira, Caleri só estará à disposição do São Paulo para 2026, a lesão mais séria de toda a carreira do atacante argentino. A tendência é que a cirurgia seja feita já na próxima semana para que ele inicie o mais rápido possível a sua recuperação física. Diante dessa enorme lacuna e ausência, São Paulo está no mercado buscando jogadores desempregados na Europa. A ideia é tentar repetir o feito com o Cédric Soares, que deu super certo, atleta português que não tinha clube e por isso pôde ser inscrito. A janela de inscrições por aqui também está encerrada, mas se o São Paulo encontrar alguém que já estava desempregado antes do fechamento da janela, há a possibilidade de inscrição de forma imediata. Se o São Paulo não tiver êxito nessa busca, vai passar a pensar em nomes de atletas que estarão livres na metade do ano. A janela de inscrições permite a inscrição de atletas que estão em fim de contrato a partir de junho. Entre os nomes que já estão sendo especulados, João Pedro, centroavante de 31 anos, que pertence ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, além de outra alternativa que já havia sido debatida internamente dentro do São Paulo, Carlos Vinícius, centroavante que já passou com destaque, por exemplo, pelo Benfica, Mônaco, entre outros clubes, pertence ao Fulham e tem vínculo com o time inglês somente até 30 de junho. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que anunciou no final da tarde dessa quinta-feira a demissão do técnico Ramon Dias. O argentino, que havia sido campeão paulista no dia 27 de março, não é mais treinador do clube, demissão que vai custar ao Corinthians cerca de 5 milhões de reais com multa rescisória. A decisão havia sido tomada depois da derrota por 2-0 para o Fluminense na noite dessa quarta-feira. Ao longo da quinta, o Corinthians discutiu internamente em relação à multa, pagamentos, parcelamentos e fez o comunicado ao treinador argentino depois do treino. Pela manhã, o Ramon ainda chegou a comandar uma atividade. O Orlando Ribeiro será o técnico de forma interina, Orlando Ribeiro que dirige o Sub-20. A grande questão é quem vai comandar o Corinthians. A ideia do Timão era só anunciar a demissão do Ramon Dias assim que tivesse acordo com o técnico, o que me faz imaginar que as conversas com Dorival Júnior avançaram ao longo do dia. No primeiro contato pela manhã, o Corinthians percebeu que haveria dificuldade, até pela pedida do ex-comandante da seleção brasileira. O Corinthians foi mostrando uma série de benefícios que a presença do Dorival teria à frente do Corinthians, e essa evolução das tratativas fez o Timão imaginar que daria para dispensar o treinador Ramon Dias. Se o Corinthians conseguir concluir as tratativas com o Dorival nas próximas horas, ele é anunciado a qualquer momento e deve iniciar seu trabalho a partir de segunda-feira. Eu já havia contado para vocês sobre a intenção do treinador de só voltar a trabalhar a partir de segunda-feira, dia seguinte à Páscoa. Dorival Júnior é nome importante dentro do mercado do futebol brasileiro e foi procurado recentemente por vários clubes, como Santos, Grêmio, entre outros. O São Paulo era aquele que tinha maior intenção, maior desejo de contratá-lo. O presidente Júlio Casares conversava há semanas com o Dorival Júnior, mas, ao que parece, Timão vai aplicar o chapéu no tricolor. Quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, não trazemos novidades sobre o tema. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se fala. Tchau, tchau.